A gente continua ao vivo com você, transmitindo as audiências públicas que acontecem na manhã dessa sexta-feira. A gente tem aqui ao lado Francisco Carone, que é superintendente do SAI. Bom dia. Bom dia. A gente agradece a entrevista e começa com uma pergunta que não pode ser diferente, né? A gente quer falar um pouquinho sobre a dívida do SAI, que é quase metade do valor da dívida do município. Bom dia. Bom dia. Exatamente, quase metade da dívida do município. A dívida do SAI hoje é de 3 bilhões de reais. E como é que faz, superintendente, para tentar sanar isso, colocar o SAI para trabalhar direitinho, mesmo com uma dívida tão grande? Nós estamos mudando algumas posturas administrativas dentro do SAI e nós estamos com uma negociação junto à Sabesp, que inclusive já foi declarada e tudo mais, publicada, e existe uma comissão de negociações formada por membros do SAI e da Sabesp, e nós estamos evoluindo nessa negociação. Por enquanto a gente ainda não tem nada, mas ela está andando. Com relação à falta d'água que acontece em muitos bairros da cidade, agora como é que está sendo vista essa situação? Como é que ela pode ser, não sei se sanada, mas amenizada? Ela já está amenizada. Se você pegar no dezembro, você tinha em toda a cidade uma falta de água crônica. Todos os bairros ficavam pelo menos um dia sem água, se não mais. Hoje nós temos água praticamente todos os dias na cidade inteira. Em alguns locais da cidade aqui está ainda com 18 por 36. O restante da cidade já está, 18 por 30, desculpa. O restante da cidade já tem água todos os dias. Certo, obrigada pela entrevista e boa audiência. Obrigado. A gente conversou aqui com o superintendente do SAI, Francisco Carone, e a gente vai passar agora para a transmissão ao vivo da audiência que acontece na manhã de hoje. Fique com a gente. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Muito bom dia a todos. Daremos prosseguimento com a audiência referente ao SAI. Referente ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Projeto de Lei número 2212/2017. Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É importante salientar que o calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do nosso município. Cada secretário ou presidente convocado terá um prazo de 10 a 30 minutos para a sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, que terão 5 minutos para os seus questionamentos. Aos demais interessados e público presente, 2 minutos para os seus questionamentos. É importante frisar que a gente vai dar única e exclusivamente o foco nas perguntas referentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Peço que os senhores não fujam do foco. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Neste momento, para poder compor a mesa, eu gostaria de convidar o senhor presidente Francisco Carone, representando o SAI e toda a sua equipe, por gentileza. Novamente, bom dia. Gostaria de saudar o presidente do SAI, senhor Francisco Carone. Em nome dele, saudo todos da mesa e toda a equipe do SAI aqui presente. O meu mais profundo respeito por todos vocês. Neste momento, gostaria de passar a palavra para o senhor Carone, para fazer a sua saudação inicial aos presentes e, posteriormente, iniciar a sua apresentação. Com a palavra, senhor Francisco Carone. Tenha um bom dia e boa sorte. Bom dia. Espero esclarecer todas as dúvidas que forem suscitadas. Bom dia. Nós estamos aqui para apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Dentro da do nosso planejamento, nós estamos prevendo 207 milhões
como tarifa de água, 170 milhões como tarifa de esgoto, outras receitas, que são as execuções, as dívidas que existem contra o SAI, de mais 147 milhões. E um financiamento que nós já temos, que é de 3,1 milhões junto ao PAC. O total previsto de arrecadação para o ano de 2018 é de 528 milhões e 500 mil reais. Dentro das despesas, nós teremos o pagamento da Sabesp, que são referentes às contas de água e alguns outros valores que nós temos. Pessoal e encargos, 99 milhões. Despesas de custeios, 95 milhões. Investimentos, vai ser detalhado a sequência de 15,3 milhões. Amortização de dívida do INSS, 2,9 milhões. Repasses financeiros, 107 milhões. Reserva de contingência, 2,7 milhões. A nossa despesa também de 528 milhões e 500 mil. Amortização e juros dos repasses financeiros, junto à Caixa Econômica, 81,6 milhões. Complemento do IPREF, que é devido à Lei Complementar Municipal 6056 de 2005. É o complemento do valor dos funcionários previdenciados junto ao IPREF. Desculpa, obrigado. Os investimentos que a gente tem previsto são, com relação à água, 3,4 milhões. Ali embaixo está dizendo vegetativo. O que é isso? São as ampliações de redes inerentes ao próprio crescimento da cidade. Empreendimentos novos, casas novas, esse tipo de coisa. Obras de esgoto, a mesma coisa, vegetativo. Total dos investimentos, de outros investimentos, 2,8 milhões. Investimentos do PAC, de Caixa Econômica. Em verde estão os valores vinculados ao PAC, e em vermelho a contrapartida que o SAI precisa aportar. Melhoria de eficiência, esgoto, vertente 2, e estação de tratamento São João Bom Sucesso, primeira fase. Tá? São todos previstos já dentro do orçamento de 2017, com continuação para 2018. Eu estou à disposição. Muito obrigado, senhor presidente Francisco Caroni. Agradeço toda a equipe do SAI aqui presente mais uma vez. Neste momento, senhor presidente, nós dividiremos os blocos em duas perguntas. Primeiramente, as perguntas dos vereadores. Em segundo lugar, posteriormente, as perguntas dos munícipes e dos interessados. Tá? Nesse momento, são 9h31. Eu abro para a inscrição dos interessados aqui do lado esquerdo de vocês até às 9h36. Gostaria de abrir as perguntas para os vereadores. Os interessados, por gentileza, levantem a mão, que eu irei falar pela ordem aqui. Vereadora Carol Ribeiro, pela ordem, por gentileza, se dirige até a tribuna. Posteriormente, vereador Geraldo Celestino. Bom dia a todos e a todas, ao público presente, a todos os vereadores. Bom dia, senhor presidente, Rafa Zamprônio. Bom dia. Quero cumprimentar o superintendente, Francisco Caroni, a toda a sua equipe, todos os funcionários presentes. A minha questão, superintendente, é se o SAI tem projetos para diminuir o número de vazamentos de água e qual a quantidade de água desperdiçada com esses vazamentos. E queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a dívida do SAI com a Sabesp,
Obrigado. Tive a oportunidade de estar com você poucas vezes, mas sempre fui bem atendida. Te desejo boa sorte. Tenho certeza que esse governo fará um ótimo governo, porque sabemos que a cidade tinha, como se fala, muito racionamento com água, né? E foi diminuído isso, né? Hoje a gente já tem todos os dias água. E queria que o senhor falasse sobre isso também, se vai ter água todos os dias. A princípio está tendo, só que ainda está tendo racionamento. Obrigada, viu? Muito obrigado, vereadora Carol Ribeiro, pelos seus questionamentos. Seguindo pela ordem de inscrição dos vereadores, gostaria de chamar até a tribuna o vereador Geraldo Celestino, por gentileza. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Acertar o banquinho aqui, né? Baixinho, pequeno. Bom dia, meu presidente da comissão da LDO, Rafael. Bom dia. Que está conduzindo muito bem os trabalhos, e hoje é o último dia, né? Hoje nós vamos ficar aqui até às 18 horas. Se Deus assim quiser, hoje é o último dia, com pleno êxito. E Obrigado. Ele quer. Francisco Carone, não conhecia, conheci agora no SAI, na Superintendente SAI. Pelos poucos meses de convivência, parabéns pelo trabalho. Tá? E pelo atendimento a esta casa, independente de cores partidárias, tem atendido todos os vereadores desta casa, inclusive vereadores da oposição, elogia aí o trabalho do SAAI, da sua equipe, tá? Que atende todos os vereadores, independente de cor partidária. Temos a oposição é necessária, né, vereador João Barbosa? É necessária no todo legislativo, no país, e sem oposição... Eu sempre falo, a democracia funciona com oposição, porque tem que fiscalizar, tem que olhar. Fiz parte da oposição por 16 anos, fui líder da oposição nessa casa, mas sempre fiscalizando, denunciando aquilo que estava errado, e quando o prefeito mandava projeto que era interesse da comunidade, nós sempre votávamos a favor. E assim esperamos também da oposição nesta casa, os vereadores da bancada do PT. Tá? Sabemos, em nome do senhor, quero cumprimentar toda a sua equipe, tá? SAI. Sabemos a dificuldade que encontramos. A administração anterior deixou os SAIs em más condições. Só não houve. Eu sempre falava, dentro da administração passada, cada secretaria era uma prefeitura. O secretário fazia aquilo que queria, não tinha um planejamento, não tinha um projeto de governo, tinha um projeto de poder. E hoje o município está nessa calamidade, principalmente o SAI. Recebia a água do governo do estado, da Sabesp, repassava aos consumidores, recebia dos consumidores e não pagava a fatura. E hoje a fatura está nesse valor estrondoso aí que os senhores estão negociando. Já deu uma melhoria considerável na distribuição da água aqui dentro do nosso município. E o caminho é esse. Tenho certeza que em pouco tempo começa a aparecer aí, a melhorar o governo do Guti, porque às vezes as pessoas vêm aqui na tribuna fazer críticas, e eu respondo sempre os vereadores do PT, parece que vocês não foram governo, porque vocês ficaram 16 anos no poder e estão cobrando aí que o governo resolva a situação da cidade, a calamidade que foi deixada em 6 meses. Não resolve, não resolve. Então, estamos no caminho certo. Já fiz aí algumas críticas construtivas ao nosso governo, que eu falava que, olha, precisa ter mais comunicação, precisa interagir mais entre as secretarias, falar mais com a população, tá? Então, a gente está aqui para isso, assumir agora a vice-liderança do governo. Temos uma bancada maravilhosa de vereadores aqui da base do governo, né, Rafa? Que estamos aqui para ajudar a cidade. O que vier do SAAI, o que for preciso fazer, pode contar com a Câmara Municipal, nós vamos estar aqui à disposição para ajudar aí a nossa autarquia e a cidade. Sei que o trabalho é árduo, mas com a competência da sua equipe, de Vossa Senhoria e toda a sua equipe, tenho certeza que vai melhorar. Não tenho críticas a fazer nesse momento, quando tiver eu farei, críticas construtivas, mas tudo que nós estamos solicitando à autarquia, na medida do possível, e estão todos os vereadores sendo atendidos. Então, só quero agradecer e vamos em frente. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Geraldo Celestino, pelas suas colocações. Para deixar formalizado aqui nesta audiência, a assessoria do vereador Eduardo Carneiro e também a assessoria do vereador Maurício Brinquinho solicita a equipe do SAI a apresentação do PowerPoint. Tudo bem, senhor Caroni? Vou passar para o senhor, para que o senhor passe para a sua assessoria. Continuando com os esclarecimentos referentes aos vereadores, gostaria de chamar até a tribuna o excelentíssimo vereador Toninho da Farmácia, por gentileza. Com a palavra, vereador Toninho da Farmácia, bom dia. Bom dia, presidente, bom dia, secretário, bom dia a todos que acompanham a mesa, a todos presentes, a todos que nos assistem pela TV Câmara. Gostei muito do questionamento da Carol Ribeiro, da amiga de plenário, e realmente é muito importante conter o vazamento da nossa cidade, que não é legal uma água que é tratada ser jogada fora, desperdiçado. Mas o meu questionamento é, dentro desses recursos que o SAI hoje tem, qual é a meta que essa secretaria pretende atingir para resolver o tratamento de esgoto, que tínhamos uns valores que não era real. Hoje sabemos que a secretaria trata apenas, vergonhosamente, 2% do nosso esgoto. E o que essa secretaria pretende fazer nos próximos 4 anos? Qual a meta em porcentagem que ela pretende atingir? Obrigado. Muito obrigado, vereador Toninho da Farmácia. Encerrando aí os questionamentos dos vereadores que se inscreveram, eu gostaria de chamar o excelentíssimo vereador Sérgio Magno para que se dirija até a tribuna, por gentileza. Senhor se inscreveu? Não se inscreveu? Ah, está sem voz, então, tudo bem, então. Senhor Sérgio Magno se abdica por questões aí de falta de voz. Com a palavra, senhor Caroni, para os esclarecimentos. Desculpa, eu não ouvi. Eu não pude estar presente porque eu já estava pior do que hoje. Então, bom, vamos lá. Eu vou tentar responder todos os questionamentos que foram feitos, mas como estava previsto para se falar só de LDO, então tem algumas coisas que eu não vou ter como explanar e mostrar, tá certo? Eu vou começar com um que eu tenho como mostrar alguma coisa. Coloca o do rodízio para mim, por favor. Volta para trás. A flechinha na mão. Mais para trás. Não. Desculpa. Bom, lá nós podemos ver como estava a distribuição de água, o sistema de rodízio no município de Guarulhos,
no mês de dezembro de 2016. O que é verde, claro, que está na parte inferior, é a água 24 horas por dia, que é a região do SECAP. Que o próprio conceito que foi feito, ou aquele bairro, ele não admite outra maneira de distribuição que não seja água 24 horas por dia. Se não tiver desse jeito, não tem água nas torneiras lá. Tinha um outro canto também, lá no lado leste, no norte, que também tem um tom de verde mais clarinho. Que aqui eles tinham água também todos os dias, mas também num esquema de rodízio. Quando a gente assumiu no dia 2 de janeiro, já começamos a promover algumas mudanças e a primeira coisa que se fez foi um contato com a Sabesp para poder se negociar a retomada de pagamento de contas de água e com isso nós tivemos deles um fornecimento de alguma água a mais, tá certo? Essa daí foi a consequência já em janeiro de 2017. Tudo que está verde naquela região passa a ter água todos os dias, ainda em sistema de rodízio, tá? Mas todos os dias com água. E depois nós vamos vendo nos outros, por exemplo, fevereiro, continua aumentando a área com a água todos os dias. Março, abril e maio. Ou seja, mês a mês nós estamos evoluindo. Nós não conseguimos captar toda a água que nós necessitamos, nem da Sabesp, nem dos nossos sistemas fornecedores. Por falta de investimento na rede, por falta de qualidade na nossa rede. Tudo que a gente está conseguindo é graças a um apoio que nós estamos tendo de dentro da equipe técnica do SAI. Eles que estão fazendo, promovendo, junto com essa administração, toda essa evolução que a gente está tendo. E a população que está fazendo uma parte importante. Porque o que acontece? Cada área que a gente começa a dar água todos os dias, ou seja, que desaparece a sensação de rodízio, o pessoal começa a ter uma economia natural. Quando começa essa economia natural, essa água passa a sobrar e a gente consegue destinar a outra região. E assim sucessivamente nós estamos conseguindo essa evolução. Com relação às perdas, que a vereadora Carol perguntou para a gente, o que acontece é o seguinte, a água capturada, a água que o SAI recebe, uma parte dela é faturada, aproximadamente 55%, ou seja, essa água é recebida, fornecida e paga por ela, tem um faturamento em cima dela. O restante da água não é faturado. Porém, a perda real que a gente tem física hoje está variando entre 13% e 15%. Isso é água realmente perdida, tá certo? O restante é água que não é perdida, mas não tem como ser faturada. É água fornecida a núcleos habitacionais e água fornecida em sistemas de lavagem de rede que a gente precisa ter. Isso tudo consome, porém eu não tenho esse faturamento. Todas essas medidas e esses padrões... Desculpa. Todas essas medidas de perda de água e de distribuição, elas seguem uma normatização e todos os fornecedores de água, SAI, Sabesp, o DAE, qualquer um deles, segue sempre a mesma critério, a mesma padronização. Tá certo? Então, nosso valor ele é condizente com aquilo que está acontecendo em todos os outros municípios. O que a gente está fazendo para tentar reduzir isso? Nós estamos com uma equipe na rua que está aumentando a fase de manutenção preventiva dentro das redes. A partir do momento que a gente começa a reduzir a falta de água, começa a pôr água todos os dias no sistema, você começa a diminuir um fenômeno que são os bolsões de ar dentro das redes. É a mesma coisa que uma seringa. Coloca o dedo na ponta de uma seringa e pressiona. Chega uma hora que vai vazar o ar. É a mesma coisa que acontece com a rede da gente. Quando você começa a colocar líquido, a água dentro da rede, tem locais que começa a pressionar o ar que ficou dentro daquela rede pelo dia anterior. E chega num ponto que a pressão
se torna alta e ele vaza. Quando ele vaza, ele começa vazando ar, na sequência começa a vazar água. E são daí os pontos de vazamento. Nós estamos tendo uma ajuda muito grande, que é da população. De que maneira? Cada vez que um munícipe liga para o nosso 0800, manda um WhatsApp, aciona um vereador, aciona um mídia, seja lá qual for, isso para nós não soa como um desafio. Isso para nós é uma ajuda muito necessária e muito bem-vinda. Porque o SAI, nós temos 1.100 funcionários. A gente não consegue saber o que está acontecendo em todas as redes. O munícipe está em todas as ruas. Então, quando ele avisa para a gente consegue colocar a equipe naquele local. Andaram questionando que às vezes demora. Depende da região onde nós estamos trabalhando, existem redes de gás encanado. Nós temos que esperar a liberação da Comgás para poder fazer um serviço naquela região por causa de um vazamento mais perigoso, que é o vazamento de gás. Tá? Dívida. É um problema. A dívida do SAI hoje é em torno de 3 bilhões de reais. Ela é quase a metade da dívida do município. Com relação a isso, o que está sendo feito? O SAI, juntamente com a Sabesp, que é o nosso principal credor, nós formamos uma comissão composta por membros do corpo técnico do SAI e membros do corpo técnico da Sabesp para evoluir numa negociação para poder tornar viável o pagamento dessa conta. Seja curto prazo, longo prazo, de alguma maneira se pagar esse valor. A Sabesp, como é uma empresa de capital aberto, quando nós começamos essa negociação, ela mesma lançou um comunicado à imprensa para que não haja informações privilegiadas. O que eu posso informar hoje, dentro desse contrato de confidencialidade que existe, é que a negociação está evoluindo, nós temos um prazo de 120 dias, passaram-se 30 desses 120 dias, existem reuniões semanais que são realizadas lá na Sabesp, na região de Pinheiros, em São Paulo, e essas reuniões elas visam alcançar uma forma de que o valor que nós devemos seja pago. Tá? Pagamentos. Até 2016, as contas de água para a Sabesp simplesmente não eram pagas. E isso é um dos principais motivos que nós temos essa dívida hoje enorme. Porque além do pagamento não ocorrer, começa a ocorrer juros, correção monetária e a bola de neve cresceu. Para poder estancar isso, no mês de janeiro nós já efetuamos o primeiro pagamento de 4 milhões e meio, quase 5 milhões. No mês de fevereiro nós pagamos 17 milhões e meio referente à conta de água do mês de janeiro. Ou seja, a de janeiro já foi um pagamento referente ao mês de dezembro. Tá? Em março pagamos a conta de fevereiro, 16 milhões. Em abril pagamos a de março, 17 milhões. 17 milhões. E agora em maio nós vamos pagar a conta de abril, que dá mais ou menos uns 17 milhões. Ou seja, o valor da conta que a gente paga para a Sabesp mensalmente é em torno de 17 milhões de reais. Tá? Então esses pagamentos estão sendo todos eles honrados. Tratamento de esgoto. Em dezembro, vocês me desculpem estar me referindo a dezembro, mas eu preciso ter uma partida para poder fazer as análises com que a gente está fazendo e tem que ser dezembro. Em dezembro eram tratados 2,34% do esgoto da cidade de Guarulhos. Tá? Existe uma PPP e essa PPP simplesmente não desenvolveu o que tinha que ser feito ao longo do tempo. Atitudes que nós estamos tomando para poder resolver esse problema. Sem verba para investimento, porque nós não temos esse dinheiro para investimento. Nós estamos pegando com os poucos recursos que temos e fazendo algumas ligações que sejam críticas e importantes. O que eu chamo de crítica e importante?
aquela que me leva uma quantidade de esgoto maior até a estação de tratamento de esgoto. Com isso, hoje o tratamento, agora no final de maio, era de 4,7% do esgoto. Ou seja, nós conseguimos crescer 2,4%. Praticamente dobramos o tratamento de esgoto em relação a dezembro. Isso vai continuar crescendo nessa velocidade? Não, infelizmente não. Por quê? Porque os investimentos começam a se tornar caros daqui para frente. Nós temos grandes pontos para poder coletar esgoto, mas aí já começa a ter verbas que a gente não tem, que nós vamos precisar resolver o problema do investimento para poder sanar esse esgoto. A previsão da gente até o final desse ano é atingir em torno de 8% do esgoto tratado. Até o final da gestão, nós queremos chegar em 45% do esgoto tratado. Para tudo isso, a gente precisa sanar o problema da PPP para que haja realmente o efetivo investimento dentro do sistema de esgoto da cidade. Tá? Eu acho que era isso. Muito obrigado, senhor Caroni, Francisco Caroni. Vamos dar prosseguimento, aliás, os questionamentos dos munícipes. Lembrando que já estamos estourando o tempo da nossa audiência, pediria encarecidamente e respeitosamente aos munícipes que se atentem ao tempo de 2 minutos, que sejam questões objetivas, para que o Francisco Caroni também possa ser objetivo nas suas considerações, tá? Gostaria de chamar até a tribuna a senhora Neia, representando a ONG Água Azul, por gentileza. Bom dia a todos. Bom dia, senhora Neia, com a palavra. Superintendente, o senhor falou que não vai ter ampliação de rede de esgoto, né? Eu acho que eu compreendi até um pouco mal. Mas, na verdade, eu quero trazer algumas situações que estão acontecendo dentro do bairro do Água Azul. Lá nós temos 4 poços perfurados, né, dentro do bairro, e um poço e um reservatório. Nós estamos na segunda fase que foi implantado de abastecimento. Quero saber se vai continuar, né, a implantação de abastecimento, porque praticamente mais do que a metade do bairro ainda é abastecido com caminhão-pipa. Me causa uma certa estranheza, porque a água que sai dali sai para o Bambi, para o Carmela, para o Triunfo, outros bairros. Estava conversando agora com um assessor do senhor que nós temos um trecho de mais ou menos 3 quilômetros, que deve ter mais ou menos umas 80 famílias. Né? Tem famílias que moram mais de 100 anos no mesmo local e que não foi atendida com abastecimento e a água passa na porta. Isso é uma outra situação. Né? E o abastecimento do Água Azul, porque tem dia, já chegou, né? De ficar até 3 dias, 4 dias sem água. Né? Me causa uma estranheza, porque a água sai dali, vai para outros bairros, e nós estamos ali e ficamos sem água. Outra coisa que eu quero atentar é as áreas que foram feitos poços do SAI, algumas delas em torno está sendo invadida. Já liguei, já fiz denúncia, outros moradores também fizeram, e não é tomada providência. E aí é criada uma situação que a gente fala assim, será que vale a pena denunciar? Né, uma área pública sendo invadida, do lado, os caras vão lá, abastecem com caminhão e não tem uma resposta? Essas são minhas dúvidas. Muito obrigado, senhora Neia. Só, vereador, queria falar outra coisa. E eles vão lá, faz a ligação de água, o Água Azul todo dia está travado, né? E não tampa os buracos e os moradores acabam levando os tijolos. Precisava dar uma verificada na situação. Desculpa, vereador. Que isso, sem problema. Obrigado, senhora Neia, pelos seus questionamentos. Passo a palavra para o senhor Caroni para responder a pergunta da munícipe. Gostaria de salientar que o questionamento do senhor Ari, representando o vereador Zé Luiz, já foi feito e o senhor Caroni também conseguiu demerir as dúvidas do mesmo. Passo a palavra para o senhor Caroni para responder e fazer suas considerações finais. Muito obrigado, bom dia, Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigado. Bom, com relação aos poços,
Eu anotei isso daqui que você falou da invasão, já é uma atitude que eu vou tomar hoje de imediato. Eu queria que ficasse claro uma coisa. A rede de água, ela não é estanque por bairros. Nem teria como ser. Tá certo? Ela tem interligações. A região que você se refere é uma região que, infelizmente, é das mais dificultosas para a gente. Porque não houve um investimento na área certa, no local certo, na época certa. Nós continuamos tomando atitudes e fazendo investimentos dentro daquela região. Tá? Não vai ser paralisado de jeito nenhum. Que mais que eu posso te dizer? Essas invasões que temos em volta dos poços, elas não afetam a qualidade da água, porque a água vem de uma profundidade muito grande que ela é completamente independente desse tratamento. Com o fato de você estar dizendo que essa água é retirada de lá e transportada para outros locais, isso pode acontecer, mas acontece quando a gente já tem o reservatório do teu bairro cheio e eu continuo produzindo água. Essa água não tem como entrar dentro do reservatório do seu bairro. Por isso que nessa hora existe alguma outra consumo para qualquer outro lugar. Tá? Mas também você pode ter certeza que vem água de outros bairros para dentro do seu bairro. Tá certo? O sistema nosso não é estanque, infelizmente. Entendeu? Ele precisa de água que vem de fora e ele, às vezes, fornece água para o lado de fora. Porque ele funciona, basicamente, num sistema de gravidade. Então, não existe como a água não correr. Ela tem que correr para o local mais baixo. Tá? Eu espero que tenha atendido a sua pergunta. Antes Você tá da convidado. Munícipe poder fazer a réplica, vou deixar o telefone sem fio só para ela poder complementar. Senão não fica registrado formalmente na audiência. Eu gostaria de marcar uma reunião para a gente conversar melhor sobre isso, porque, na verdade, depois que foi aberto os poços artesianos dentro do bairro do Água Azul, essa água só sai, ela não retorna. Eu compreendo o que o superintendente falou, mas ela não retorna, ela abastece, né, Bambi, Nova Carmela, Carmela, vai até o Triunfo. Na hora que eu descer, eu vou anotar o seu telefone e meu pessoal vai te ligar e a gente já marca uma reunião a semana que vem. Tá? Aí eu consigo te explicar em mais detalhes, porque, volto a te dizer, nós já estamos prontos para o LDO. Tá certo? Então, são informações que eu não tenho aqui para poder te mostrar. Tá? Mas lá eu vou te mostrar como é que funciona para ficar mais claro. Tá? Eu agradeço a atenção de todos. Desculpe essa voz, mas, infelizmente, não consegue melhorar. Já faz uma semana que está assim. Tá? Obrigado, um bom dia a todos. Muito obrigado, senhor Francisco Caroni, representante máximo do SAI, a toda a sua equipe. Agradeço a todos os presentes. Não havendo mais matéria a ser tratada nesta audiência, dou a mesma por encerrado. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Na sequência, iremos nos preparar para a audiência da saúde. A gente continua ao vivo com você, transmitindo as audiências públicas que acontecem na manhã dessa sexta-feira. A gente tem aqui ao lado Francisco Caroni, que é superintendente do SAI. Bom dia. Bom dia. A gente agradece a entrevista e começa com uma pergunta que não pode ser diferente, né? A gente quer falar um pouquinho sobre a dívida do SAI, que é quase metade do valor da dívida do município. Bom dia. Bom dia. Exatamente, quase metade da dívida do município. A dívida do SAI hoje é de 3 bilhões de reais. E como é que faz, superintendente, para tentar sanar isso, colocar o SAI para trabalhar direitinho, mesmo com uma dívida tão grande? Nós estamos mudando algumas posturas administrativas dentro do SAI e nós estamos com uma negociação junto à Sabesp, que inclusive já foi declarada e tudo mais, publicada, e existe uma comissão de negociações formada por membros do SAI e da Sabesp, e nós estamos evoluindo nessa negociação. Por enquanto a gente ainda não tem nada, mas ela está andando. Com relação à falta d'água que acontece em muitos bairros da cidade, agora como é que está sendo vista essa situação? Como é que ela pode ser, não sei se sanada, mas amenizada? Ela já está amenizada. Se você pegar no dezembro, você tinha em toda a cidade uma falta de água
crônica. Todos os bairros ficavam pelo menos um dia sem água, se não mais. Hoje nós temos água praticamente todos os dias na cidade inteira. Em alguns locais da cidade aqui está ainda com 18 por 36. O restante da cidade já está, 18 por 30, desculpa. O restante da cidade já tem água todos os dias. Certo, obrigada pela entrevista e boa audiência. Obrigado. A gente conversou aqui com o superintendente do SAI, Francisco Caroni, e a gente vai passar agora para a transmissão ao vivo da audiência que acontece na manhã de hoje. Fique com a gente. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.